Nos últimos tempos, nós estamos aumentando e muito o nosso consumo de açúcar. O resultado que isso pode trazer para o nosso organismo é devastador. Então, fica aqui comigo, segura na minha mão, porque hoje eu vou te falar tudo o que acontece no seu corpo se você come açúcar frequentemente. Mas antes, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar, vai ser edificante para o seu dia. Então, já bora compartilhar ele para alcançar o maior número de pessoas possível. Primeiramente, para a gente discutir o que acontece no nosso organismo quando nós comemos açúcar, primeiro precisamos fazer uma diferenciação. O que é carboidrato, o que são os açúcares e o que é o açúcar que nós convencionamos a falar. Os carboidratos, eles são compostos orgânicos os mais abundantes do nosso planeta. São formados fundamentalmente por carbono e hidrogênio, moléculas que se rearranjam ali, fazendo as alterações dos diferentes tipos de carboidratos que nós temos. Eles são essenciais para o funcionamento do nosso organismo, sendo sua função principal fornecer energia para a gente. Os açúcares é como nós convencionamos a chamar os carboidratos mais simples, carboidratos que têm a sua estrutura mais simples e por isso são absorvidos mais facilmente pelo nosso organismo. Agora, quando nós falamos de açúcar, quer açúcar no café, quer adicionar açúcar nisso, nós estamos falando da sacarose, o açúcar de mesa. E ele é formado basicamente de duas moléculas que ficam ali juntinhas, a glicose e a frutose. Quando nós comemos alimentos que têm açúcar ou adicionamos açúcar em alguma bebida, qualquer coisa que nós comemos, ela passa da nossa boca, passa pelo nosso estômago e vai ser absorvida lá no intestino delgado, onde ela encontra uma enzima chamada sacarase, que tem a função justamente de dividir essa sacarose, dividir a glicose e a frutose. E assim, o nosso corpo ele vai conseguir absorver, as células epiteliais do nosso intestino vão conseguir absorver, vão colocar essas moléculas nos capilares sanguíneos que vão levar até o fígado. O fígado ele é um órgão muito importante no metabolismo da glicose, até porque ele é capaz de armazenar essa glicose na forma de glicogênio e também liberar essa glicose na corrente sanguínea, transformando ela em um triglicerídeo. Por isso que quando estamos com taxas de triglicerídeos muito elevadas, dizemos que é por causa da massa, que é por causa que estamos comendo muitos carboidratos simples. Depois, nosso fígado ele vai liberando essa glicose na corrente sanguínea. E lembra que eu falei que a glicose ela é responsável por nos dar energia? Porém, para isso ela precisa chegar nas células. E aí que entra outro órgão muito importante no metabolismo da glicose, que é o pâncreas. O pâncreas ele secreta dois hormônios muito importantes, a insulina e o glucagon. A insulina ela é responsável por pegar essa glicose na corrente sanguínea e levar até as células. Ela funciona como se fosse um caminhão que pega essa glicose, leva até as células, tem uma chavezinha que abre uma porta dentro das células e bota essa glicose para dentro. Já quando esses níveis de glicose no sangue eles diminuem, aí o nosso pâncreas é avisado e libera o glucagon, que vai lá no fígado avisar para ele, olha, libera mais glicose aí, que aqui acabou. Esse é um ciclo, é o metabolismo de uma pessoa saudável. Acontece que quando nós exageramos, comemos muitos açúcares simples, muitos carboidratos simples, nosso corpo, esse mecanismo ele vai falhando. A insulina, ela vai perdendo a capacidade de abrir as portas das células e não conseguem botar essa glicose para dentro. Então, o nosso pâncreas tem que produzir cada vez mais insulina. Esse é um processo chamado resistência à insulina. Justamente por isso, nosso corpo fica resistente, então nosso pâncreas ele tem que trabalhar cada vez mais, até que chega num ponto de colapso e aí surge uma doença que eu garanto que você já ouviu falar. A diabetes. A diabetes é justamente essa incapacidade do nosso corpo de retirar a glicose do sangue. Isso vai ocasionar diversos prejuízos para o nosso corpo. Vai causar muito mal. São tantos efeitos que a gente tem que dividir por partes aqui. Bora começar pelo coração. Estudos já mostram que o consumo excessivo de açúcar ele está ligado a diversas doenças cardíacas, como por exemplo infartos, aterosclerose, insuficiência cardíaca. Tudo isso
pode ser causado pelo consumo excessivo de açúcar. O consumo excessivo de açúcar também pode bagunçar totalmente nosso perfil lipídico, aumentando os níveis de colesterol ruim, aumentando os níveis de triglicerídeos, como eu falei, pode também aumentar a pressão arterial, tudo isso só prejuízos. Acabamos o coração, bora para onde agora? Bora para o fígado. O consumo excessivo de açúcar ele está ligado ao surgimento de uma doença chamada esteatose hepática, que nada mais é do que o acúmulo de gordura no fígado, que se não for tratado pode evoluir para quadros de necrose, pode evoluir para uma cirrose não alcoólica, que pode evoluir para quadros de câncer no fígado. Então, o excesso de açúcar, o excesso de consumo de açúcar pode prejudicar e muito o seu fígado também. Não parou por aí. Vamos ali para pertinho do fígado, bora para os rins, porque eles também vão sofrer com um excesso de açúcar. Quando nós estamos com excesso de glicose na corrente sanguínea, nosso sangue ele fica mais espesso. Isso vai prejudicar a circulação dele dentro dos rins. Lembrando que os rins eles são os órgãos responsáveis por filtrar o nosso sangue. Isso pode levar a um quadro de nefropatia diabética, que vai evoluir para uma doença renal crônica, uma insuficiência renal que vai deixar você dependente de diálise e precisando fazer até um transplante renal. Então, é muito sério. Mas e aí, você acha que acabou? Não. Bora vir para os olhos. Lembra que eu falei que o sangue ele fica mais espesso? Nossos olhos eles são cheios de microvasos sanguíneos. Se o sangue está espesso, eles não vão conseguir circular aqui dentro, o que pode levar a perca de visão. A pessoa fica cega porque o sangue não consegue circular aqui. Bora agora para as extremidades, porque como a circulação fica prejudicada, a circulação do sangue nas nossas extremidades, principalmente, também vai ficar prejudicada. Então, qualquer cortezinho pode infeccionar, já que o nosso corpo ele não consegue levar nossas células de defesa até o local, vai demorar a cicatrizar, vamos perder a sensibilidade, em alguns casos pode ocasionar até a amputação dos membros, é uma coisa muito séria. Muita coisa, não é? Eu aposto que você já está até repensando o seu consumo de açúcar, mas ainda não acabou não, porque até a nossa pele pode ser prejudicada. Isso porque a glicose ela pode sofrer um processo de glicação e se ligar ao colágeno, a proteína responsável por dar elasticidade à nossa pele. E se ela ocasionar essa glicação, se ela se ligar ao colágeno, vai ocasionar um envelhecimento precoce, vai ocasionar a perca da elasticidade da pele, o que vai levar ao surgimento de rugas precoces, também flacidez. Então é muito sério esse tal de açúcar. Se você está comendo muito açúcar, está botando muito açúcar no café, comendo muito produtos ultraprocessados, repense esse consumo. A OMS ela recomenda um consumo diário de até 25 gramas de açúcar livre durante todo o dia. Equivale ali mais ou menos 5% da dieta. Então, é bom você reduzir muito o açúcar, porque ele não vai trazer benefícios para pessoas normais. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha edificado seu dia. Se é que isso aconteceu, considere deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.